Você já parou para pensar que hoje uma inteligência artificial ela consegue criar imagem, texto perfeito, ela consegue criar vídeo, tudo isso em questão de segundos. E a primeira vez que a gente viu isso, que eu vi isso, eu pensei, tá, e agora como é que eu vou conseguir competir com isso? Porque afinal eu sou um profissional da área de comunicação, design gráfico, publicidade, e isso me deu um pouco de desespero. Essa sensação de que o nosso trabalho estava perdendo valor, ela é real e é uma sensação que se espalhou por toda parte. Mas e se eu te contar que essa não é a primeira vez na história em que a tecnologia vira o mundo de cabeça para baixo? E todas as vezes que isso aconteceu, os profissionais que prosperaram, que não lutaram contra essa maré, foram justamente os que entenderam o jogo e fizeram muita coisa. Literalmente fizeram o jogo jogar para eles. E você, aceitando ou não, a regra do jogo mudou de novo. Se a gente volta um pouco no tempo, teve um tempo, né, teve uma era, na verdade, em que o profissional, o valor do profissional estava nas mãos dele. O artesão, o ferreiro, o escriba, a habilidade que ele tinha levava uma vida inteira para ele ir aperfeiçoando. O conhecimento era passado de mestre para aprendiz. E o valor das coisas, a gente vai falar sobre valor nesse vídeo, o valor das coisas estava justamente em saber fazer. E aí veio a primeira grande revolução, né, que a gente conhece como Revolução Industrial. Com a chegada da máquina a vapor, e imagina só um artesão que fazia um sapato por dia, ver uma fábrica fazendo 1.000 sapatos por dia, ou 1.000 por mês, ou sei lá, mas era na quantidade dos milhares, né? E o que ele pensou foi justamente o que a gente está pensando hoje. Eu vou ser substituído, eu fui substituído. Nessa época teve até gente que lutou contra, né, esses movimentos. Por exemplo, se você pega o artesão, os artesãos, né? Teve o movimento ludita em que eles entraram em fábricas e quebraram diversas máquinas, mas mesmo assim a história seguiu o rumo que ela tinha que seguir. As coisas evoluíram e o trabalho dessas pessoas não acabou, elas tiveram que se reinventar. E o valor, né, que era de saber fazer acabou virando o valor de operar uma máquina, você saber operar uma máquina ao invés de saber fazer. Um tempo depois, bastante tempo depois, veio a segunda grande revolução, né? Que foi a era da computação. Foram como os primeiros computadores que chegaram. E muita gente que ainda está viva hoje, né, viu essa era chegando. Eu, por exemplo, eu vi os datilógrafos sendo substituídos. E a pessoa tinha habilidade de digitar, essa era a habilidade dela, digitar sem erros. Tinha arquivista que organizava montanhas de papéis, né? Eu vi isso acontecer, eu conheci profissionais assim. E o computador pessoal chegou e muitas dessas pessoas acabaram se tornando obsoletas, né? O trabalho delas já não era mais necessário porque o computador chegou e tomou a função delas. Tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais fácil. E mais uma vez, né, o trabalho se transformou. E o valor deixou de se organizar a informação para você processar a informação, para você saber o que você vai fazer com essa informação. E agora, né, a gente está vivendo a terceira grande revolução, né? E isso é minha opinião, tá bom? Eu vejo como uma revolução, que é a da inteligência artificial. Só que dessa vez, essa revolução é diferente. E por que que essa revolução ela é diferente? Porque ela não só força a organização, ela automatiza a habilidade técnica, né? Ela automatiza a habilidade criativa. Ela afeta todas as áreas da empresa, desde o operacional até a diretoria. Então todo mundo, a régua dessa vez está subindo para todo mundo, em todas as áreas das empresas. E pensa bem, hoje se um designer descreve uma logo, uma IA te entrega 100. Se alguém descreve uma cena,
a inteligência artificial te entrega um vídeo completo, todo bonitinho já. Então, aquele sentimento de fomos substituídos, ele tá aqui de novo. Ele tá acontecendo de novo, nesse momento. E é isso, a maré tá subindo para todo mundo e não tem o que fazer. A pergunta, de verdade, não é se a gente vai ser impactado. A pergunta é o que a gente vai fazer a respeito disso. E pensando um pouco nisso, a minha resposta é que a resposta está no nosso diferencial, né? Naquilo que nós temos, naquilo que nos torna humanos, né? Eu vou até nomear aqui de superpoder. E o primeiro desses superpoderes, né, que a gente tem e que uma inteligência artificial não tem, é justamente a visão. A inteligência artificial pode analisar 1000 dados e te dar 10 produtos prováveis de sucesso, mas ela nunca vai conseguir ter a visão do Steve Jobs de quando ele criou o iPhone. Então, era um produto que ninguém pediu, mas todo mundo, né, precisava. E é um produto cobiçado até hoje. A inteligência artificial, ela otimiza o caminho que já existe, mas é a visão humana que cria o destino. É o processo do porquê. Né? Se você for olhar Simon Sinek, ele ensina a gente a começar pelo porquê. A inteligência artificial já começa baseado em dados históricos. O segundo superpoder que eu penso é o do gosto, né? A curadoria. Se hoje um design gráfico pode pedir que marcas, né? Uma inteligência artificial cria 500 para ele, ele pode descartar 499 e ficar com uma que é justamente aquela uma que conecta a empresa com o público, entregando exatamente o que o dono da empresa precisa, né? Que é vender, gerar valor, e a conexão pessoal com as pessoas para quem ele quer vender. Eu penso que o terceiro grande poder é a empatia. A conexão que um humano tem com outro humano não é possível ser substituída pela conexão de uma IA com um humano. Se você for pensar, imagina uma empresa que está com falta de produtividade. Então, uma inteligência artificial ela consegue analisar essa falta de produtividade em segundos, em vários tipos de métricas. Mas só um líder vai conseguir analisar o fator humano, saber por que aquelas pessoas não estão produzindo. E aí uma inteligência artificial não vai entender quando esse fator humano, né, esse líder, vê que a falta de produtividade é porque a gerente de projetos ficou grávida e está tendo problemas na gravidez. Ou que o técnico da equipe se acidentou ou ficou doente, ou que a pessoa que podia botar o projeto para frente está em depressão. Eu penso muito naquele livro, quando a gente fala de empatia, eu acho que o melhor livro que eu já li sobre isso foi o do Dale Carnegie. E nesse livro tem um exemplo da mesma coisa. Se não me falha a memória, eram duas equipes, uma pela manhã e uma pela tarde, ou uma do dia e uma da noite, que uma equipe produzia mais que a outra. E ele usou uma técnica muito boa para fazer as equipes terem ali uma competição saudável entre elas, o que naturalmente aumentou a produtividade. Uma inteligência artificial nunca pensaria nisso. Ela só pensaria em demite, contrata alguém mais jovem, contrata alguém mais eficaz e por aí vai. O quarto e último poder que eu penso é o da responsabilidade. Se a gente parar para pensar, e não tem consciência. Ela vê o lado que a gente quer mostrar e ela se torna uma ferramenta. Pensa na quantidade de pessoas hoje que aplicam golpes copiando um rosto, copiando uma voz e vendendo um produto. Eles copiam as coisas de uma pessoa, de um digital influencer, alguém com autoridade na internet, e aplicam um monte de golpe. Da mesma forma como tem pessoas hoje que utilizam inteligência artificial para poder fazer o bem para outras pessoas. Então, a responsabilidade é o nosso poder de cuidar, de melhorar ou de prejudicar outras pessoas. E uma inteligência artificial não vai fazer isso sozinha. É a gente que faz isso usando ela como ferramenta. E no fim das contas, eu penso que a inteligência artificial não está substituindo profissionais. Ela está substituindo tarefa. Ela está forçando a gente, de um jeito ou de outro,
a sermos menos máquina, né, e muito mais humanos. Então a escolha é nossa. A gente pode ficar aqui lamentando a ferramenta que a gente perdeu, ou a ferramenta que está nos substituindo, ou a gente pode começar a dominar essa ferramenta e torná-la nossa, né? A gente pode continuar nos definindo pela técnica, ou a gente pode redefinir essa visão pela nossa coragem, pela nossa humanidade, pelo aquilo que nos torna o que nós somos. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu comecei a estudar inteligência artificial há mais ou menos uns 2 anos, e só pelo fato de gravar vídeos falando sobre isso, só pelo fato de falar sobre isso no meu trabalho, com os meus amigos, nos meus círculos sociais, propostas começaram a chegar naturalmente. Ofertas chegaram naturalmente, e hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já estou criando 2 fontes de renda e já recebi uma proposta que eu estou pensando seriamente em fechar, que pode mudar literalmente o meu rumo profissional, né? O meu rumo é totalmente diferente daquilo que eu estudei, da faculdade que eu fiz. E é por isso que eu vim compartilhar esse vídeo. Como foi uma coisa muito natural essas propostas chegarem até mim, como foi muito natural pelo fato de trabalhar, falar e viver isso, eu penso que também pode ser natural para você. Que isso pode chegar como uma ferramenta, não como um desespero. Pode chegar como uma oportunidade e não como um prego no caixão. Tá bom? Então, isso pode ser uma fonte de renda para você, isso pode ser um caminho profissional para você, isso pode criar oportunidades que você nunca pode ter pensado, porque é justamente essas 3 fontes de renda que estão chegando na minha vida agora, são 3 fontes de renda que eu nunca alcançaria se eu não tivesse estudando inteligência artificial. E ainda dá tempo, nada está fechado, nada está definido, e você pode começar agora do zero, aprendendo de pouquinho em pouquinho, beleza? Bom, o vídeo foi esse. E eu só quero deixar uma pergunta, né? O que que você vai fazer a partir de agora? Por onde você vai começar? Ou você só vai esperar o jogo virar, a poeira sentar e reclamar depois que perdeu seu espaço no mercado de trabalho porque a inteligência artificial te substituiu? Beleza? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Foi a primeira vez que eu trouxe aqui um papo sincero sem uma tela de computador. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, pra gente poder trocar uma ideia sobre isso. E é isso. Um abraço e até a próxima.